Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Nossa aula de hoje, 7º ano matutino, sobre os moluscos. Vocês vão abrir o livro de vocês no módulo 2, página 250, tá? Então, vamos lá. Quem são os moluscos? São animais de corpo mole, tá? Podem ou não ter a presença de conchas, são chamados de molusco porque essa característica de corpo mole é uma característica primordial nesses animais. Vivem em diferentes ambientes, podem ser encontrados em mares, rios e lagos. O corpo desse animal é dividido em três partes, chamados de cabeça, pé ou massa visceral, no caso aqui, tá? De um caracol. Então, a cabeça tem estruturas sensoriais, olhos e tentáculos, o pé dele é musculoso e a massa visceral encontra-se os órgãos protegidos, ok? Então, eles são classificados em 3 grandes grupos: cefalópodes, gastrópodes e os bivalves. Então, nós temos aí, vamos começar pelos cefalópodes. São os polvos, lulas e náutilos. São animais carnívoros, são marinhos, possuem uma concha externa, interna, ou alguns exemplos não possuem concha, tá? São o caso do polvo. O polvo possui uma estrutura de defesa, ele se locomove através de jato-propulsão, ele dá aquela força pelos tentáculos para sair do lugar. Nos braços aqui tem ventosas que servem para fixar locais escorregadios, e ele libera uma tinta característica que é utilizado como tinta nanquim em canetas tinteira, tá? Então tem grande valor econômico essa substância que ele libera. Ele só libera essa substância em momento que ele está em momento que está em perigo, para poder confundir o predador. Aqui nós temos os gastrópodes. Detalhes: cefalo, cabeça, pode são os pés, tem pés na cabeça, tá? Gastrópodes, gastro, estômago, pode, pés no estômago. A maioria dos gastrópodes são herbívoros, né? Como exemplo são os caracóis e lesmas. O mais variados grupos de espécies possuem concha externa, chamado de univalve. Essa concha protege as vísceras. Na cabeça desse animal tem 2 pares de tentáculos, um par de olhos e uma boca, tá? A concha e o pé. A lesma não possui concha, tá? Que é um caracol. A lateral da cabeça possui um poro genital, e possui o ânus e um poro respiratório, ok? Então, nós temos lá a massa visceral, aqui. A boca desse animal possui uma rádula, que é uma espécie de uma lixa para raspar o substrato, tá? Tem as conchas para proteção das partes moles. Então, nós temos aí os bivalves. Quem são os bivalves? São as ostras, mariscos ou mexilhões. Presença de 2 conchas. Então, uma válvula, 2 válvulas. É por isso que é chamado de bivalve. Aqui nós temos uma válvula, chamado de univalve, tá? No caso das ostras, nós temos aqui, são animais filtradores, possuem brânquias, porque são animais marinhos, tá? E essas brânquias auxiliam na filtragem dessa água. Não possuem rádula, eles escavam o lodo e areia utilizando o pé, aqui nessa imagem aqui. Então, quando esses grãos de areia ou quando algum micro-organismo invasor entra dentro desse animal, ele vai produzir o quê? Ele percebe que tem um corpo estranho, ele produz um lento depósito de nácar. E aí, esse lento depósito de nácar acumula camadas, que é chamado de nácar ou madrepérula, e se acumula formando a pérola. Então, o momento que a ostra produz a pérola, pessoal, é um momento de muita dor, tá? Por quê? Porque indica que algum corpo estranho ou areia entrou dentro desse animal. O sistema digestório é completo, tá? Aqui tem boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Em geral, são herbívoros, carnívoros, detritívoros, onívoros e parasitas. Isso aí, no caso, por exemplo, dos moluscos em geral, tá? A respiração é variável. Alguns são os brânquias. No caso dos gastrópodes, tem pulmão primitivo.
Sistema circulatório, no caso dos cefalópodes, é fechado, fica só dentro dos vasos, não sai para os tecidos. No caso dos gastrópodes e bivalves, são abertos, o sangue circula para os vasos. No caso aqui um exemplo aqui, tá? Nós temos aqui um gastrópode, ele libera aqui, tá vendo? O rastro é um muco que ele produz para facilitar a locomoção, para ele deslizar. A reprodução é variável, nos gastrópodes é hermafrodita, né? Isso aqui são hermafroditas, alguns sexos separados. Os bivalves, no caso das ostras, são sexos separados. E os cefalópodes, que é o caso do polvo, também são sexos separados. Então, pessoal, encerrando o conteúdo sobre os moluscos, vocês vão fazer as atividades indicadas no bloco de atividade e até a próxima. Um beijo, fique com Deus.